Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é tratar sobre os conceitos de raça e etnicidade a partir da obra Sociologia de Anthony Giddens. Então, Giddens começa com uma discussão partindo de um fato histórico, que e foi o apartheid. O apartheid foi uma política segregacional da África do Sul, instituída em 1948, durou até 1994. Foi um processo, né, que dividia a África basicamente em 4 raças, e aí, inclusive, um dos temas da discussão do autor também é sobre essa expressão raça, suas implicações científicas e principalmente sociológicas. E aí, dentro dessa divisão, a gente tinha os brancos, que eram aqueles de descendência direta europeia. Nesse caso, basicamente compunham ali 13% da população e detinham de todos os direitos. Depois a gente tinha os chamados de cor, que são aqueles de miscigenação, né? Então, de mistura de mais de uma raça. Depois os asiáticos e os negros. Todos estes, né, 3 últimos aí da lista, que claro compunham a maioria absoluta da população sul-africana, não tinham direitos e nem representatividade política, sequer, né, por exemplo, o acesso ao voto. Por que o autor começa desse fato? Para querer discutir sociologicamente o que leva, né, e o que levou a população a querer se distinguir e estabelecer discursos de privilégio e de exclusão social, tomando como pressuposto algo que, pela observação, é banal, como, por exemplo, a cor da pele. Então, diante disso, né, Giddens começa uma investigação para discutir efetivamente esse movimento, né, e esse fenômeno racista, que é mais do que só um preconceito. Na verdade, é uma instituição sistêmica, é um mal institucional, né, institucionalmente, inclusive, estabelecido. Bom, primeiro ponto para isso, né, então, o Giddens faz uma análise do que ele considera como um racismo científico. Esses discursos pseudocientíficos que foram, claro, né, criados por europeus, que tinham como objetivo legitimar a raça branca como superior e, claro, né, em detrimento, aí, por exemplo, da exclusão e da destilação direta de um preconceito aos negros, inclusive criando a ideia de raça. Esse racismo científico está na base de uma tentativa de se valer da multiplicidade genética e das diferentes características humanas para justificar que essa condição, que é fluida, que inclusive, né, a ciência contemporânea coloca o humano dentro de uma condição de contínuo, né, de continuidade de transformações genéticas, naturalmente, a intenção ali era, então, separar um grupo para poder depreciar o outro, né? Então, a raça aí atribuída à espécie humana foi já uma criação científica, pseudocientífica, naturalmente, cercada por essa ideologia da exclusão e, claro, né, da valorização do próprio grupo. Essa pseudociência, por exemplo, alimentou movimentos como o da Ku Klux Klan. Por exemplo, o nazismo bebeu muito, né, dessas pseudociências e, basicamente, ali no final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um enfraquecimento sistêmico dessas ciências, embora no senso comum, muito ainda desses discursos, né, de raça, enfim, e tentar atribuir, sobretudo, qualidades que seriam inerentes a cada uma das raças, isso, no senso comum, ainda perdurou, sobretudo agora travestido de preconceito, né? Dentro dessa situação, o autor começa a mostrar, né, o quão complicado por exemplo, o uso dessa expressão raça, que se desdobra, por exemplo, numa outra que é o racismo, porque já é um conceito equivocado do ponto de vista biológico. Claro, a gente tem várias correntes, mas o objetivo é entender o porquê de levar essa classificação, especificamente atrelando condições que são de adaptação, por exemplo, né, a clima, enfim, ao lugar, a querer definir isso como uma raça específica. O Giddens, então, ao traçar, né, essa situação histórica,
claro, vai buscar, sobretudo, os seus desdobramentos numa perspectiva sociológica, né? E são justamente as implicações sociológicas que o autor vai tecer ao longo de todos os raciocínios que se seguem desse primeiro. Inclusive, nesse sentido, uma expressão que seria mais abrangente, né, e que está menos preocupada com essa rotulação pela perspectiva biológica, que, como vimos, é bastante frágil, né, e não se sustenta senão por uma intenção aí bastante específica, né, cercada por ideologia, seria de uma classificação étnica. A etnicidade aqui está ligada diretamente a uma condição cultural, ao modo como um grupo identifica a si mesmo e aos seus. Então, dentro dessa lógica, quando a gente invoca o conceito de etnia, a gente está saindo desse determinismo biológico para pensar uma condição cultural, uma condição identitária que se dá a partir das interações e da relação do indivíduo com o seu grupo, né? Então, sociologicamente, a condição de etnia é muito mais válida do que de raça. Inclusive, Giddens vai fazer uma ressalva que, quando se valer da expressão raça, pensando pela via sociológica, será entre aspas. Sobretudo para se valer de discursos que, ao se apropriarem desse tipo de expressão, né, por exemplo, como de raça, tinham como objetivo a validade de suas ideologias. Então, ao desmontar isso, raça vai sempre aparecer entre aspas. E mesmo com todas as complicações desse termo, né, sobretudo quando a gente pensa que foi uma forma de classificação cercada por uma ideologia que é absolutamente na procura da distinção de brancos com relação, por exemplo, aos negros, né? A gente tem historicamente, aí, por exemplo, a partir da década de 60, um movimento de empoderamento dos negros, assumindo a palavra negro e assumindo a palavra raça como motivo de orgulho. Claro que esse discurso de orgulho está relacionado a um contrapoder, a uma resistência a esses processos que foram historicamente instituídos. Por isso, inclusive, a palavra negro, né, ela tem, não necessariamente na língua portuguesa, né, exclusivamente, mas em vários idiomas, uma conotação negativa, né? Então, nigger, né, ou quando a gente pensa em palavras como denegrir, a própria palavra mal vem do latim males, né, malés, que também tem a ver com negros. Então, há todo um conjunto de intencionalidades associadas a essa racialização e a esse discurso. E claro que, sociologicamente, o autor propõe uma ruptura disso, né? Claro, concordando com a intenção desse empoderamento negro, né? Agora, claro, como uma contracultura, né? Entendendo que o ideal seria que não houvesse nada disso, mas como é um movimento que parte de um pressuposto da realidade, então, claro que realmente agora o que importa é se apropriar disso e não aceitar esses rótulos, né, nesse sentido, sobretudo, pejorativo. Isso tudo tem a ver com o que Giddens chama de teoria do rótulo ou rotulação, que nada mais é do que querer atribuir uma característica a um outro grupo, a partir de um determinado rótulo, portanto, para depreciar esse grupo, para expor determinada característica, ainda que ela de fato não tenha nada a ver com aquele grupo, mas como o objetivo é exatamente a depreciação, é a repulsa, né, é a criação de inimizade, então o rótulo serve como um elemento que institucionalmente é apropriado no discurso para criar uma espécie de naturalização de identidade, por exemplo, ao outro, né? Então, há historicamente um conjunto de rótulos criados pelos brancos em relação aos negros que perduram por séculos, né, por muitos anos, se não de modo tão explícito como piadas, como coisas que seriam engraçadas, né, ou irônicas, mas que não passam de um resquício ainda, de uma herança desses rótulos, né, de todo esse processo de necessidade aí, né, de um europeu querendo se afirmar e, claro, justificar os crimes cometidos com relação aos negros. E junto a essa condição racial, né, a gente tem uma outra expressão que é não só agora, né, válida no caso, por exemplo, né, das distinções étnicas ou raciais, que é a expressão de minorias, né? Então o autor começa
a discutir, mostrando que minoria nem sempre é um critério necessariamente numérico. Há casos, inclusive, em que as minorias, numericamente falando, são maiorias, né? Porque estão em maior número, mas a expressão minoria diz respeito àqueles que são marginalizados por um grupo que está no poder, né? Então, quando a gente pensa no conceito de minoria, a gente está pensando na ideia de um grupo que foi excluído por um grupo que é detentor do poder e que está estabelecido nesse poder, né? Porque há uma relação diretamente de manutenção, de um lado, desse grupo que está no poder, institucionalmente falando, e que, para se preservar, busca se distinguir, e aí a ideia desse outro, né, distinto do grupo estabelecido, por exemplo, é que vai ser tratado como minoria, e dos discursos que essas minorias muitas vezes são rotulados, né, ou rotuladas, para que, mais uma vez, sejam vistos como sujeitos marginais, cuja pauta não é válida e cuja militância ou, né, enfim, a luta aí por igualdade não passa de uma frescura, de coisas que são irrelevantes, como a gente sabe, com vários exemplos aí no nosso dia a dia. E se o preconceito está na base dessa distinção entre um grupo estabelecido e um grupo de outsiders, né, um grupo de minorias, por exemplo, a discriminação vai ser uma espécie de prática ou uma consequência dessa concepção de um grupo superior em relação a um grupo inferior. Então, os processos discriminatórios nada mais são do que um sintoma de um problema anterior, que é um problema ideológico. Nesse sentido, inclusive, o autor, para tentar identificar essa situação ou, né, diagnosticar essa patologia, vai tratar especificamente do racismo institucional. Basicamente, o racismo institucional é a presença dessa concepção de um grupo superior a outro, presente em toda a estrutura social, presente e diluído em todo o tecido social, de tal modo que essa distinção de grupos é tão presente e tão normalizada que ela passa a ser banalizada. Então, ela passa a ser incorporada nos cotidianos de modo não questionável, né? Então, por exemplo, a violência policial, a violência que acontece num âmbito doméstico e o modo como tudo isso repercute, situações como, por exemplo, mulheres que são vítimas de violência e a elas, por exemplo, é atribuída a própria culpa do crime que elas sofreram, né? E como que isso passa a ser normal nos discursos sociais, inclusive midiáticos, né? Então, quando, por exemplo, um jovem negro ele é preso com drogas, ele é chamado automaticamente de traficante. Quando o jovem branco de classe média também é preso com porte de drogas, ele é chamado de outro modo, né? Então, sobre ele são utilizadas outras expressões. É claro que eu estou dando um exemplo mínimo aqui, só ligado, por exemplo, ao modo de se rotular esses sujeitos, embora esse rótulo esteja na base desse preconceito que gera práticas discriminatórias, mas é para entender que no dia a dia esse racismo institucional ele é estrutural e ele está na base dessas práticas que o autor, claro, como um bom sociólogo, nos chama a atenção. E sociologicamente falando, esse racismo estrutural também é uma prática etnocêntrica, uma vez que a gente tem um olhar de um grupo que, a partir dos seus valores, desse lugar, por exemplo, de privilégio, passa a querer subjugar outros grupos, né? A partir desse olhar, a partir do próprio ponto de vista, literalmente. Então, etnocentrismo, nesse caso, não está, diferentemente, por exemplo, de como tratou Roque Laraia ou outros antropólogos que pensam no estranhamento de diferentes povos e diferentes processos culturais, ele também é um fenômeno que acontece no interior de uma mesma cultura, enquanto grupos que se observam, e claro, essa observação é marcada por relações de poder. E esta relação de poder, ou estas relações de poder, vão se desdobrar no que o Giddens chama de fechamento do grupo, que é a criação de uma espécie de rede de privilégios para um grupo específico. Então, você passa a ter internalizada, por exemplo, a crença de que pessoas brancas têm mais aptidão para determinadas formas de conhecimento em relação às negras, né? Então, esse fechamento de grupo acaba sendo um jeito, né, quase que inconsciente ou estrutural de favorecimento de uma mesma categoria,
E, além disso, o que o autor chama de realocação de recursos, que está exatamente como um desdobramento do primeiro caso, né, no sentido de concentração de poder e de riqueza, e, claro, de manutenção desses fatores para esse grupo. E aí, mais uma vez, a necessidade da depreciação, né, e da discriminação do grupo diferente para, de alguma forma, preservar a identidade do próprio grupo. E isso tudo levado ao extremo, gerou historicamente processos de limpeza étnica, de genocídios, de processos de extermínio de povos que basicamente eram diferentes, né? Ou que de algum modo desafiavam a identidade dos povos dominantes. Isso fica muito presente e muito claro, né? Por exemplo, no texto do autor, quando ele discute os processos migratórios e também, né, além de todo o processo histórico, né, claro, em que essa eugenia, essa limpeza étnica, né, foi mais evidente, a pensar inclusive o nazismo, e depois, né, esses fenômenos migratórios que corroboram essa ideia de povos que são de uma etnia diferente seriam inferiores e que não teriam o direito de, por exemplo, habitar o meu território.